Hoje eu vou falar do Flu de 74, a pré-máquina de 1974, o timaço que o Fluminense tinha em 1974, um ano depois de ser campeão carioca de 73 e um ano antes de a máquina do Dr. Francisco Horta surgir em 1975. Seja bem-vindo ao canal Coração Tricolor. Eu sou Fernando Cordeiro e hoje eu vou falar da pré-máquina de 1974, ou uma máquina que já estava lá, mas que sua engrenagem não foi muito bem azeitada e ela não foi muito bem. Primeiro eu gostaria de esclarecer uma coisa. Este termo máquina, na verdade, não surgiu em 1975. A imprensa já se referia ao Fluminense como máquina por causa daquele time campeão brasileiro em 70. Aquele time ali, 69, campeão em 69, 70 e 71. Em 1974, a defesa do Fluminense ainda era praticamente a mesma de 70 e a mesma da máquina de 75. Só muda de 70 para 74 a substituição. Entra Toninho Baiano, sai Oliveira. Oliveira, conhecidíssimo por seus cruzamentos perfeitos, foi substituído por Toninho Baiano, que já fazia parte do elenco campeão brasileiro em 70. Aliás, o Toninho depois foi para o Flamengo. Eu nunca me esqueço, ninguém me contou, eu estava ouvindo pela rádio, e perguntaram para o Toninho: Toninho, é uma conquista inédita para o Flamengo e para você. Ele falou: só se foi para o Flamengo, porque para mim não. 10 anos atrás, em 1970, eu fui campeão brasileiro pelo Fluminense. Boa essa do Toninho Baiano. Que Deus o tenha em bom lugar. Bom, mas então, vamos lá. O time era Félix, Toninho, Silveira, Assis e Marco Antônio. Em 70 era Félix, Oliveira, mas Toninho já estava no elenco, Silveira, Galhardo, Assis e Marco Antônio. Saiu o Galhardo contundido e o Silveira, que às vezes jogava no meio campo também, assume ali a zaga central, né? E aí em 74 o time é Félix, Toninho Baiano, Silveira, Assis e Marco Antônio. E às vezes Brunel, Assis e Marco Antônio. Mesmo Brunel que sai no pôster de 73. Tá? Eu falo Brunel porque desde 73 meu pai me ensinou a falar Brunel e eu falo Brunel até hoje. E nome de estrangeiro a gente fala errado mesmo, porque eles lá fora falam o nosso nome também todo errado. Já dizia Rui Barbosa, não é? Bom, mas vamos lá. Então, esse time de 74 do Fluminense era uma máquina, era um timaço, pois ele ainda contava no meio campo com Gerson, canhotinha de ouro, Pintinho, Kleber. E ainda tinha o Manfrini, que se quiser fazer aí um quadrado mágico no meio campo. E ataque, Cafuringa e Búfalo Gil. Se isso não é uma máquina, praticamente para 75, você só tira o Gerson, que se aposentou. E o Fluminense ainda tinha Rubens Galax, o Zero e Vezeiro, sempre presente na máquina. O Fluminense ainda tinha Edinho e Abel subindo, jogadores de seleção olímpica. E tinha o Zé Roberto, tinha Erivelto, cracaço de bola também. E esse timaço do Fluminense, nesse ano aí, o campeonato carioca foi curto. O campeonato carioca foi mais curto, foi de agosto a dezembro, porque 74 foi ano de Copa do Mundo. Então sempre o campeonato carioca é mais curto quando tem Copa do Mundo. 70 foi mais curto, 78 foi mais curto. De qualquer jeito, quando não tinha Copa do Mundo, a maior parte do ano, o campeonato principal, mais valioso, que prevalecia, era exatamente o campeonato carioca, e não o brasileiro. O brasileiro era curtinho, 2, 3 meses. E nesse ano aí, o carioca foi de agosto a dezembro, e o brasileiro foi no primeiro semestre. Ok? E neste brasileiro, que o Manfrini desde 73 vinha comendo a bola, Manfrini que chegou no Fluminense em 73, no Campeonato Brasileiro de 74 continuava comendo a bola, até que num jogo contra o Cruzeiro o Manfrini se contundiu. Ele fraturou a clavícula, ou essa parte aqui do antebraço,
e foi cortado da seleção brasileira. Manfrini, que estava na lista dos 40 do técnico Zagallo. Fato é que o Manfrini ficou muito desanimado com esta não convocação e isto repercutiu, isso influenciou no time do Fluminense. No primeiro semestre, o Fluminense era dirigido pelo Duque, o mesmo Duque, que era um grande treinador, que foi um zagueiro que jogou com o homem desta camisa aqui, Castilho, nos anos 50. O Duque foi zagueiro reserva. E o Duque, sim, era um grande treinador, que em 1973 ele renovou o Fluminense, barrando Gerson Canhotinha de Ouro e Denilson Reis Ulu, e colocando Pintinho e Kleber. Ele permaneceu em 74, e em 74 o Gerson jogou no primeiro semestre com o Duque como treinador. Quem não foi muito bem em 74, que foi barrado, voltou a ser banco, perdeu a posição novamente para o Gerson, foi o próprio Pintinho. E segundo o próprio Pintinho, o sucesso subiu a cabeça, ele começou a ir a muitas festas, curtir muito a noite, e aí ele perdeu. O 74 não foi um ano muito bom para ele. Ele foi ao vento e perdeu o assento, não é? Então, mas Kleber, por exemplo, continuou no meio de campo do Fluminense com o Gerson. Tem um cara também chamado Mazinho e tem um cara também chamado Marinho, que jogam aí nesse time do Fluminense, de 1974. E ainda o goleiro Roberto, que por várias ocasiões, eu me lembro, eu vi o Roberto no lugar do Félix, eu me lembro de um Fluminense 3, Olaria 0, o Roberto foi o goleiro do Fluminense, e muitos pôsteres da época aparecem em 1974 o Roberto, um baixinho, parrudo, em vez do Félix. Esse time do Fluminense de 1974, ele perdeu a Taça Guanabara para o América, por 1-0 no Maracanã em 1974. Eu estava lá com o meu pai e vi o Gerson comandando aquele time, o Fluminense desesperado, mas não conseguiu reverter o placar. Logo no começo do jogo, o América fez um gol de falta e foi campeão da Taça Guanabara em cima da gente. E a Taça Guanabara aí, ela foi equivalente ao primeiro turno. Algumas vezes a Taça Guanabara, ao longo da história da Taça Guanabara, ela foi disputada isoladamente. Em outras vezes, ela fazia parte, ela era o primeiro turno do Campeonato Carioca. E neste Campeonato Carioca de 74, o América foi campeão do primeiro turno, que era a Taça Guanabara, o Vasco foi campeão do segundo turno e o Flamengo foi o campeão do terceiro turno. Então houve um triangular decisivo e no primeiro jogo o América já pipocou para o Flamengo, 2-1 Flamengo, segundo jogo Vasco e América 2-2, no terceiro jogo um empate contra o Vasco deu o título de 74 ao Flamengo. Então, como eu já falei, um time com Félix, Toninho, Brunel ou Silveira, Assis e Marco Antônio, Gerson, Pintinho, Kleber, Manfrini, Cafuringa, Gil, Zé Roberto, Rubens Galax, Abel, Edinho, Mazinho, Erivelto. Pelo amor de Deus, né? A diferença de quase todos esses jogadores aí que eu falei, né? O Erivelto estava na máquina também. Erivelto era reserva e estava na máquina. Era reserva do Rivelino. Na invasão corintiana, alguém saiu, Kleber, que estava jogando no lugar do Paulo César Caju. Erivelto não era reserva do Rivelino. Erivelto era reserva no meio campo. O Kleber, que jogou no lugar do Paulo César Caju, é substituído e entra o Erivelto, que dá um vigor ali, um ânimo àquele time do Fluminense naquele jogo de polo aquático contra o Corinthians em 76. Vou só dar uma noção para vocês de alguns times do Fluminense em 1974. Por exemplo, 1º de setembro de 1974, Flamengo 1, Fluminense 2. Público do Maracanã, hein? 87.519 pessoas. Só. Hoje 50 mil está lotado. Hoje, 50 mil nessa época você deitava na arquibancada. Hoje, 40 mil você fica todo espremido, sai para fazer xixi, perde o lugar. Time do Fluminense: Félix, Toninho, Brunel, Assis e Marco Antônio. Kleber e Gerson. Cafuringa, Gil, Mazinho, depois Marquinhos, esquecido Marquinhos,
que estava no time de 73, sai no pôster. Quem joga naqueles 4-2 em cima do Flamengo é esse Marquinhos aqui. Marco Aurélio, depois foi técnico da Portuguesa, da Ponte Preta. Ele veio da Ponte Preta, foi técnico do Fluminense também. Então, Gil, Mazinho, depois Marquinhos e Zé Roberto, ponta esquerda, depois Lima. Este Lima realmente eu não conheço. Se alguém conhecer, por favor, coloque aí nos comentários. Os comentários sempre precisos aqui. Eu peço sempre que os amigos do canal colaborem, e eles sempre colaboram. Então, por favor, não deixem também, vocês que estão assistindo o vídeo aqui, de comentar e olhar os comentários dos outros, que eles complementam as informações que eu deixo de dar aqui. Até porque já vou falar um pouco sobre isso, porque eu acho que eu estou devendo essa informação a vocês. 1º de novembro de 74, Flamengo 0, Fluminense 0. Fluminense, bom, público pagante, bem pequeno, né? 59.833 pessoas. Era um Maracanã vazio na época, né? Nem tão vazio, né? Mas hoje em dia nem cabe. 59 mil, acho que é a lotação máxima, né? Acho que são 70 hoje. Quase a lotação máxima. Fluminense, Félix, Tuninho, depois Lima, Brunel, Assis, Marinho. Mas não é o Marinho Bruxo não, tá? Silveira e Kleber. Silveira aí no meio campo. Cafuringa, Gil, Manfrini e Mazinho. Este Mazinho, que eu não me recordo se ele era prata da casa ou se ele veio de algum clube. É o jogo que o Manfrini ele volta nesse segundo turno, eu acho, de 74, tá? Porque o primeiro turno começa em agosto, e a Taça Guanabara e tal, eu acho que o Manfrini ainda estava meio tristonho da vida aí. Então eu aí dei alguns exemplos para vocês de algumas escalações do Fluminense em 1974. O Lula já não estava em 1974. O Fluminense vendeu o Lula para o Internacional em 1974. Aliás, em 1975, o Lula faz parte do Inter, que veio aqui e meteu um 2-0 na gente em pleno Maracanã, o que deixou o técnico Didi, sim, ele mesmo, Didi da Folha Seca, o craque do Fluminense, né, campeão mundial em 52, do Fluminense da seleção brasileira, né, que as pessoas dizem que só jogou no Botafogo, né, mas ele, primeiro ele jogou no Madureira, depois envergou a armadura tricolor, envergou a 10 do Fluminense. Didi era o técnico naquele jogo em que o Fluminense foi desclassificado para o Internacional aqui em pleno Maracanã. Detalhe, toda a jogada de ataque do Internacional no primeiro gol foi uma trama entre Falcão e Lula em cima do Tuninho, que essa zaga aí do Fluminense, o Lula conhecia de antigos carnavais, né? Então foi um gol do Lula. E quem era o companheiro de Lula no ataque do Fluminense? Flávio Minuano, apenas Flávio e Lula compunham, junto com o Valdomiro, o ataque do Internacional que eliminou o Fluminense aqui dentro de casa em 75. Flávio, que também em 72, eu acho, 72, se não foi 71, Flávio foi vendido, o Fluminense se livrou do Flávio. Reza a lenda que havia problemas, que o Flávio estava namorando a filha de um diretor e não gostaram. Acharam isso uma indisciplina, uma falta de ética e de conduta dele. Absurdo total. Portanto, este time do Fluminense, o Horta chegando, em 1975, o Gerson saindo, entra o Rivelino. E é o início da máquina. Aí é aquele auê todo que fazem com a chegada do Rivelino. Com o modo como o Horta tirou o Rivelino do Corinthians. E vem daqui a pouco Paulo César Caju. Aí é a máquina. Com esse time que já estava lá, precisa de mais? Precisava de mais? Precisava o Fluminense, o Horta se enrolar todo em dívidas para pagar o Rivelino? Já foi um sacrifício? Dizem que o Horta teve que tirar dinheiro dos esportes olímpicos para pagar a máquina. Se ficasse só com o Rivelino e Paulo César Caju, não estava bom? Mas eu vou contar aqui 3 coisas, hein? Se vocês quiserem que eu faça esse vídeo, eu farei. Um ídolo histórico do Fluminense foi quem fez um petit comité para visitar o juiz de direito Francisco Horta.
a fim de que ele concorresse à presidência do Fluminense. Eu farei esse vídeo revelando quem é esse ídolo histórico, se vocês quiserem. E vou contar também como e por que o Doval veio para o Fluminense. O que é que tem por trás dessa história? E contarei também como e por que o Marinho veio para o Fluminense. As pessoas pensam apenas simplesmente que foi um encantamento do Horta pelo futebol do Marinho. Nananina não, tá? A história é um pouco mais profunda e séria do que isso aí. Se vocês quiserem, eu faço o próximo vídeo sobre isso aí, sobre esses 3 eventos relativos à construção da máquina no início de 1975, tá? O próximo vídeo será esse. E que realmente, para mim, só precisava trazer o Paulo César Caju e o Rivelino, e o Fluminense já ficava uma coisa imbatível. Muito boa do central a esta altura, Andreotti. A Gerson. Ele pegou o Luiz Carlos, de leve, mas pegou, hein? A Luiz Carlos foi o bobo. Fica a bola para Gerson. Marinho, olha o Marinho, olha o perigo. Invadindo a Manfrini, atenção! Gol do Fluminense! Manfrini! Meu bom amigo Edgardo Norberto Andrada ficou na esperança que a perseguida portuguesa branquinha fosse para fora. Mas caprichosamente ela resolveu ficar aninhada no fundo do barbante do Vasco da Gama. Agora, 1 para o Flu, Antônio Manfrini Neto de Campinas, 0 para a equipe do Vasco da Gama. Ficou tão animado, Lima, que ele partiu correndo para a ponta direita. Ele se animou. Ficou animado. Pensei que ele tivesse feito o gol. Tá aí o Vasco cortando. Houve uma trégua aí em Golan. Olha a Cafuringa, vai cobrir. Driblou. Atenção. Gol do Fluminense. Cafuringa. Segundo gol do time tricolor. Lançamento de bola para Cafu. Saiu, driblou todo mundo, quando agora o pessoal vai lá reclamar do Bandeirinha. O seu depoimento é sério, meu caro Cláudio Ferreira. Com o meu depoimento, impedido o Cafuringa. Impedido o Cafuringa. A opinião aqui de cima, Cláudio Marconi, senhores telespectadores de Belém, de Minas Gerais, de São Paulo, o Cafuringa partiu um pouquinho antes, hein? Mas muito antes, não, esse pouquinho... Gol do Vasco! Esse gol é o castigo. Centro espetacular de Luiz Carlos. Meu amigo Félix ficou olhando. A bola morreu no barbante. Pelo menos entre o gol do Cafuringa e o gol do Fluminense. Está de novo a diferença de um gol apenas. 2-1. Melhorou a coisa. Foi um gol lindíssimo. Tinho, né, Gerson? Olha que lançamento pro Gil. Do peito pro chão. Daí lá dentro. Lançamento do Gerson parecido com aquele da Copa do Mundo de 70 que ele lançou pro peito do Pelé, você lembra, ó? O mestre Gerson. E o Gil. Decisão da Taça Guanabara de 74. O Flu saía na frente, 1-0. Agora você vê o cruzamento que vem da direita. O Cafuringa, saudoso Cafuringa, o lançamento. O Paulo César foi pro lance, Mazinho também, o Paulo César contra. O Paulo César contra, 2-0 no placar. O goleirão chegou um pouco tarde. Fluminense e Vasco. Fluminense saia na frente fazendo 2-0. Com 2-0 no placar, o Flu estava com muita moral, né? A jogada do Cafuringa de novo, ó. Vai no fundo para fazer o cruzamento. Virada sensacional do Gil. 3-0 no placar. 15 de setembro de 1974. O Fluminense soltava todo o seu jogo. Já na fase complementar, dá uma olhada na bola que o Kleber toma do Zanato, ó. Devolução da zaga, ele quis arrumar. Kleber tomou, meteu de canhota na gaveta. 4-0. Numa decisão, hein? Decisão da Taça Guanabara de 74. Para os nossos amigos telespectadores também do Rio de Janeiro, os torcedores do Fluminense e todo o Brasil. Qual a penalidade máxima aí do Fidelis em cima do Cafuringa? Cafuringa aprontando de novo.
O Gil cobrou e fez 5-0. 3 gols do Gil nessa partida. Já no finzinho do espetáculo, ponto de honra do Vasco da Gama, marcado pelo jogador Roberto. A bola vem no cruzamento da direita. Já nos instantes finais, o gol. Mais o gol de honra do Vasco, né? Assim seria o placar final. Fluminense 5, Vasco 1. 15 de setembro de 1974, decisão da Taça Guanabara. Aí o camisa 10, Roberto, para você. Título de vencedor do primeiro turno e de campeão da Taça Guanabara. Fluminense e América querem as honras da façanha. A bola rolava com o Flu otimista e o América confiante. Não havia favoritismo. Logo de início desenhou-se para o América a possibilidade de vitória neste lance. Uma falta bem cobrada e o gol consagrador. Os rubros tomavam conta da partida, dominando o meio-campo e sempre ameaçando o adversário, nervoso e desmantelado. No segundo tempo, o América fortalecia sua defesa e partia para contra-ataques perigosos. O Flu não era o mesmo de outras partidas. Seu ataque só tinha uma jogada, bolas sobre a área. E nas poucas incursões, melhor organizadas, faltava sorte e confiança nos tiros a gol. Outra boa oportunidade para o América. Pintou o segundo gol neste lance. Instantes finais da partida. O tricolor se desespera, pois bastava o empate para lhe dar o título. Se você já é inscrito no canal, não deixe de dar o like, porque é o like que faz com que o YouTube continue a mostrar os meus vídeos. Senão, de repente, o vídeo vem vindo muito bem, tem muitas visualizações, vocês param de dar o like e o YouTube para de recomendar o meu vídeo. Colaborem, na medida do possível, com um super like, que é o valeu demais, que é aqui um coraçãozinho que aparece aqui embaixo com um cifrão dentro. R$5 apenas. Ou tornem-se membro do canal por R$4,99. A diferença é que no valeu demais você não tem um compromisso de todo mês pagar aquilo. É apenas um super like. Você gostou demais, você não pode dar 2 likes, então você dá um valeu demais. Vocês estão me ajudando muito a melhorar a estrutura aqui deste canal. Vejo vocês no próximo vídeo, live ou short. Saudações tricolores.